Foi por esse motivo que eu disse: brinquem, brinquem, brinquem com o sexo e com toda a vida. Mas não é verdade que alguns seres muito evoluídos desistiram do sexo? Por que tantos mestres defendem uma completa abstinência do sexo? E então Deus responde para ele: Olá, deuses, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo de hoje, nós iremos ter uma conversa maravilhosa e magnífica com Deus sobre sexo. Nós iremos falar hoje sobre sexo. Esse é um assunto que literalmente eu adoro falar no dia a dia, na vida de um modo geral, e pretendo fazer uma série de vídeos aqui falando sobre o assunto. Se você não gosta desse assunto, se você já fica arrepiado, arrepiada, ou enfim, já tem uma repulsa, fique comigo até o final desse vídeo, que com certeza você irá sair daqui pensando. E se você adora esse assunto, então fique à vontade e relaxa, que com certeza vai ser um prato cheio para você, ok? Hoje irei fazer a leitura de alguns parágrafos desse livro aqui, Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch, volume 2 e o volume 3. É o mesmo assunto aqui sobre sexualidade, mas estão em livros separados e parágrafos separados, ok? Então vou juntar aqui e reunir toda aquela conversa que ele teve com Deus ali e fazer comentários. Esse com certeza é um assunto polêmico. Toda vez que nós tocamos no assunto sexo ou sexualidade, seja em qual for o meio social, costuma ter um certo tabu. Costuma ser algo meio cabeludo para mexer, para poder falar. Embora pareça que o mundo está de pernas para o alto, pernas para o ar em relação a sexo e tudo está liberado e faz o que quer e não sei o que, não é bem assim no fundo. Na verdade, o que está acontecendo é uma explosão de uma repressão que vem desde o começo da sociedade, o começo da humanidade. E desde lá, as religiões, primeiramente, e depois todo o sistema, veio reprimindo o sexo. E então nós chegamos em um momento agora que está acontecendo uma libertação desses meios. Aí a coisa está explodindo. É como você pegar uma bola e forçar ela para baixo da água e ficar segurando. Quando você solta essa bola, ela sobe em uma força. E se sua cara estiver na frente, você vai tomar uma bolada na cara. Então foi isso que aconteceu com o sexo, com a energia sexual. Ela foi reprimida, o sexo foi reprimido. Agora que nós estamos vivendo em um momento de muita disseminação de conhecimento, informação, as religiões perdendo poderes, enfim. Então está acontecendo aí essa subida da bola, mas depois as coisas irão estabilizar. Então o que está acontecendo agora não é uma libertinagem. O que está acontecendo agora é algo maravilhoso que pode desencadear um processo de uma cura na sociedade, no mundo, na humanidade de um modo geral. Desde que realmente tenha conhecimentos corretos para que essa cura venha a acontecer. Que não seja um problema para a sociedade, para o mundo, a energia sexual. Deixe de ser. Porque reprimindo não resolveu. Por séculos e séculos, milhares de anos, vem reprimindo, não resolveu. Então nós precisamos trabalhar essa energia e não reprimir. Olha que interessante. O homem já foi capaz de manipular os átomos, de criar armas nucleares, de criar toda uma tecnologia maravilhosa que nós temos hoje, porém não consegue lidar com suas questões básicas, suas funções básicas, com a energia básica, com o sexo, que é uma coisa extremamente natural para todos os seres vivos, para os insetos, para os pássaros, para os peixes, para os animais, mas o ser humano tem essa coisa cabeluda com o sexo e que não se resolve, que, enfim, passa gerações e gerações e a coisa não se modifica. Então você vai ter hoje uma visão assim, macro, sobre o assunto sexo. É claro que eu não vou trazer tudo nesse vídeo, eu pretendo fazer outros vídeos falando sobre outras coisas ligadas à sexualidade, tabu, preconceito, a forma que a nossa sociedade vê a idade que a criança tem que começar a vida sexual, enfim, tudo isso eu vou trazer mais para frente em outros vídeos, ok? Hoje nós iremos aprofundar somente nessa questão de entender o sexo de uma forma diferente, de ver de uma forma diferente, ok? Então vamos agora para a leitura e aí eu vou parando e fazendo comentários ao longo do vídeo. Deus já responde para ele assim, foi por esse motivo que eu disse, brinquem, brinquem, brinquem com o sexo e com toda a vida. Misturem o que chama de sagrado com sacrilégio. Quem não sabe o que é sacrilégio?
é tudo aquilo que a Igreja Católica coloca como pecaminoso, ou um pecado, ou errado, enfim. E depois, claro, não só a Igreja Católica continuou com isso, mas as igrejas evangélicas também permaneceram. E, enfim, a maioria das religiões tem os seus códigos, as suas normas e condutas que eles consideram como sacrilégio se aquilo for violado, ok? Porque enquanto virem seus altares como os últimos lugares para o amor e seus quartos como os últimos lugares para a adoração, não verão coisa alguma. Existe uma separação muito grande no mundo. Isso aqui é de Deus, isso aqui é sagrado. Aqui não pode ser nem imaginado qualquer coisa que seja profana. Essa separação destrói a verdadeira essência, a verdadeira espiritualidade que todos nós deveríamos viver. Eu vou alongar mais sobre isso ao longo do vídeo. Mas só colocando o ponto aqui, porque ele fala: porque enquanto virem seus altares com os últimos lugares para o amor e seus quartos como os últimos lugares para a adoração, não verão coisa alguma. Todas as religiões do mundo fizeram isso. Separaram, categorizaram o que é sagrado, o que não é sagrado, o que é puro, o que é profano, o que é certo, o que é errado. Todas as religiões do mundo fizeram isso. Vocês acham que o sexo é separado de Deus? Ele fez uma pergunta. Eu lhe digo que estou em seus quartos todas as noites. Por isso, vão em frente, misturem o que chamam de profano e profundo, para poderem ver que não há diferença entre ambos. Então, quando continuarem a evoluir, não se verão renunciando ao sexo, mas simplesmente apreciando em um nível superior. E se vocês entenderem isso em relação ao sexo, ou entenderão em relação a tudo na vida. Quando vocês finalmente perceberem que não há separação no mundo de Deus, isso é, nada que não é Deus, finalmente rejeitarão esta invenção do homem que chamaram de Satanás. Se Satanás existe, existe como todos os pensamentos que vocês já tiveram de separação de mim. O pensamento de separação de Deus, que é um pensamento satânico. Vocês não podem se separar de mim, porque eu sou tudo o que existe. Os homens inventaram o demônio para levar as pessoas a fazer o que elas queriam, sobre a ameaça de separação de Deus. A condenação ao fogo eterno do inferno era a melhor tática para assustar. Mas agora vocês não precisam mais sentir medo disso, porque nada pode ou poderá separá-los de mim. Que frase profunda! É até orgástica. Olha só. Porque nada pode ou poderá separá-los de mim. Profundo, muito profundo. Nada, nada, nada. O que significa nada? Porque nada pode ou poderá separá-los de mim. Vocês e eu somos um só. Não podemos ser outra coisa se eu sou o que sou, tudo o que existe. Então, porque eu iria me condenar, eu não tenho como me separar de vocês ou de qualquer coisa. O inferno é simplesmente o desconhecimento disso. A salvação é saber e compreender isso totalmente. Agora vocês estão salvos. Não precisa mais se preocupar com o que lhes acontecerá depois da morte. Ele acabou alongando aqui a questão, falando sobre inferno e morte, porque muitas pessoas relacionam essas duas coisas. Se entregar ou viver o sexo, o prazer, e ir para o inferno. Então ele acabou falando um pouco mais ali. Mas nesse livro aqui, trata sobre a mesma questão, só que de uma forma diferente, né? O que muitas pessoas talvez faria a pergunta, né? Mas e os santos? Falaram tanto para evitar o sexo, para deixar o sexo de lado e tal. Como é que fica isso? Aqui ele responde, ó. Então, por que tantos mestres defenderam uma completa abstinência do sexo? Aí Deus responde, porque eles não acreditam que os seres humanos podem chegar a um equilíbrio. Acreditam que a energia sexual e as energias que cercam outras experiências mundanas, que são experiências físicas, é forte demais para ser contida. Para produzir equilíbrio, acredita que a abstinência é o único caminho para a salvação espiritual, em vez de apenas um possível resultado dela. Então, muitos gurus, muitos profetas e, enfim, charlatões também, mestres, e juntando essa panela toda, preferiu falar não, tem abstinência, não evitem o sexo, porque é uma energia muito forte e vai arrastar você e você vai se perder. Então evitem, acabem com isso, tirem isso da vida de vocês.
Aí o autor pergunta novamente, mas não é verdade que alguns seres muito evoluídos desistiram do sexo? Deus responde, não no sentido clássico da palavra desistir. Isso não é uma renúncia a algo que você ainda deseja. É mais uma sensação de saciedade, como quando não repete a sobremesa. Não porque a sobremesa não é boa, nem mesmo porque não é boa para você, mas simplesmente porque, embora tenha sido ótima, você está satisfeito. Aqui ele fez uma analogia, dando um exemplo. Quando nós comemos uma sobremesa e já estamos saciados, nós não queremos mais continuar comendo aquela sobremesa ou comer outra sobremesa que está ali ainda disponível, porque nós já estamos satisfeitos. Então ele quer dizer que pessoas que já alcançaram esse nível de desprendimento, de ligação física, não sentem mais necessidade de ter continuamente atos sexuais, embora alguns continuem a ter, como ele fala mais à frente. Mas isso é uma questão de liberdade, ou seja, ele alcançou esse estado. Diferente do que as religiões pregam para as pessoas fazerem. As pessoas não têm nenhuma evolução, nada, absolutamente nada, e já começa reprimindo o sexo para poder resolver a questão. Não é esse o caminho. Quando você consegue diminuir o seu envolvimento com o sexo, por esse motivo, pode desejar fazer isso. Como não desejar. Como eu falei aqui, pode ser que a pessoa alcance um desenvolvimento espiritual muito bom e ainda assim ela continue a ter atos sexuais. Pode nunca decidir que está satisfeito e sempre querer essa experiência em equilíbrio com outras experiências da sua vida. Não há nada de errado em agir assim. As pessoas sexualmente ativas não são menos qualificadas para a iluminação, menos evoluídas espiritualmente do que as pessoas sexualmente inativas. Então algumas pessoas acham que aqueles que são celibatários, aqueles que evitam o sexo, aqueles que evitam falar do sexo, aqueles que evitam vestir roupas sexuais, roupas mais eróticas, cobre o corpo inteiro, não fala sobre o assunto, na verdade recusa falar sobre o assunto, essas são qualificadas. Ele está desmascarando essa hipocrisia aqui. Olha o que ele disse, as pessoas sexualmente ativas não são menos qualificadas para a iluminação, menos evoluídas espiritualmente do que as sexualmente inativas. Não existe isso. O que a iluminação e a evolução realmente o fazem abandonar é seu vício em sexo, sua profunda necessidade de ter a experiência, seus comportamentos compulsivos. Olha o que ele está falando aqui, ó. O que a iluminação e a evolução realmente o fazem abandonar é o seu vício em sexo, sua profunda necessidade de ter as experiências, seus comportamentos compulsivos, compulsão. Aí ele dá um exemplo aqui. Do mesmo modo, sua preocupação com dinheiro, poder, segurança, bens materiais e outras experiências do corpo desaparecerá. Contudo, continuará a apreciá-las e deveria apreciar. A apreciação de toda a vida é o que glorifica o processo que eu criei. O desdém pela vida ou qualquer um de seus prazeres, até mesmo os mais básicos e físicos, é desdém por mim, o Criador. Então as pessoas na sociedade, de um modo geral, tem isso. Isso é profano, isso é sagrado, isso é certo, isso é errado. Assim o mundo é construído. Nós aprendemos isso desde a infância. Mas o que é certo e o que é errado diante realmente do Criador, ou de Deus, ou da existência? Nós afirmamos aquilo que é certo e errado com base naquilo que nós aprendemos, ouvimos, vemos, mas não com base no Criador, ou a consciência, se você preferir esse nome. A consciência nunca diz não para nada. A consciência sempre diz sim para tudo. Sim, sim, sim. Se algo não fosse para existir, não existiria. Não estaria no plano relativo nosso. Se está, é porque o Criador, a consciência, Deus, a vida, quer que aquilo exista. Quer que aquilo esteja ali para a nossa experiência. Agora, a questão de como nós experimentamos isso e como nós nos identificamos com isso e sentimos em relação a isso, aí é uma questão pessoal nossa. Aí ele dá continuidade aqui. Porque quando você diz que a minha criação é pecaminosa, do que está me chamando? Contudo, quando diz que a minha criação é sagrada, santifica a sua experiência com relação a ela e também a mim. Ou seja, se tudo que existe no universo, na vida, na terra, no mundo, vêssemos como sagrado, estaríamos glorificando a Deus todo o tempo. Mas não é isso que o condicionamento social nos prega. Nos prega que algumas coisas são louváveis e outras não. E ver aquilo como pecaminoso e não compreender sua real natureza. É claro que isso aqui daria mais um vídeo. Eu poderia expandir esses assuntos aqui para outras áreas, mas não é o objetivo aqui agora, ok? Eu lhes digo que não criei nada desdenhosamente. E como seu Shakespeare diz, nada é pecado, a menos que o seu pensamento o faça ser.
Isso é literalmente libertador. É o nosso pensamento que elege algumas coisas e condena outras, não a própria existência em si. Como seu Shakespeare disse, nada é pecado, a menos que o seu pensamento o faça ser. Aí o Neil Donald Walsh, ele continua aqui, o autor do livro. Isso me leva a algumas perguntas finais sobre o sexo. Qualquer tipo de sexo praticado por adultos por livre e espontânea vontade é aprovado por Deus? Qualquer tipo de sexo? Depravado, relações homossexuais, enfim, tudo isso é aprovado ou não é aprovado por Deus? Nós veremos isso no próximo vídeo. Vou fazer um próximo vídeo falando sobre esse assunto, para que não ficar tão longo, ok? Então no próximo vídeo você verá aí outras questões que são um tabu na sociedade. Literalmente deixa algumas pessoas com a espinha arrepiadas e os cabelos arrepiados. Então no próximo vídeo nós falaremos sobre isso. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre o assunto, se foi útil para você ou se você literalmente acha que isso é totalmente reprovável, que não funciona, que não dá certo, que não pode ser assim, enfim. Deixe aqui embaixo que vai ser muito bacana para eu ler e ver aí o seu comentário. Para as pessoas também que vão assistir esse vídeo, irá ter uma interação com certeza. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.